Oi, eu sou Carol Santoyan e se você ficar até o final deste vídeo, eu vou te contar uma coisa muito importante que o seu protagonista precisa passar no seu roteiro. Gente, hoje eu venho aqui trazer um assunto porque eu vejo bastante isso, tá? E vejo, falo aqui com conhecimento de causa porque presto bastante consultoria, fui curadora de concurso de roteiro e sou professora de roteiro também. Eu tenho um curso, para quem não conhece, chamado Estruturando, que ele tá com as matrículas agora fechadas, tá? Mas tá na lista de espera. Se você se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo. E por conta disso tudo, eu tenho um contato muito próximo com pessoas, que estão começando a escrever ou que já escrevem, mas sentem dificuldade de colocar o projeto no papel. E, gente, isso é muito comum. E era algo, eu sempre gosto de falar da Carol do passado, Porque isso era algo muito comum, que eu comecei a perceber que eu fazia demais. Quando a gente vai olhando pro outro, a gente começa a perceber, poxa, lá atrás eu também fazia muito isso, Então, é comum, é normal. Estamos todos aqui tentando corrigir nossos problemas narrativos, Mas estamos aqui juntos para trocar essa ideia e para tentar se alertar. E eu quero, gente, falar uma coisa sobre o protagonista de vocês. Me diz se isso não é verdade. Você tem lá o seu bendito protagonista, ou maldito, não sei qual é o tipo do seu protagonista, mas você tem um protagonista e você gosta muito dele, você quer que todo mundo torça por ele, você quer que seja uma coisa gostosa da gente acompanhar. E o que você faz? Você fica com medo de expor o seu protagonista a riscos. Olha para o seu roteiro hoje, assim, depois que acabar esse vídeo, você pega o seu roteiro e você se faz a seguinte pergunta: eu estou arriscando ao máximo o meu protagonista? Me diz aqui vocês concordam comigo que a gente só se transforma quando a gente tem que ir para um nível mais arriscado e aí a gente ganha mais maturidade e quando aquilo vem de novo já fica um pouco mais fácil? A gente só se transforma, infelizmente, quando a gente passa por situações mais arriscadas, Quando a gente realmente é forçado a se comportar com mais amadurecimento diante das coisas. A gente precisa tomar atitudes, a gente precisa fazer escolhas, O nosso protagonista, ele também está nesse lugar, Se você está trabalhando com uma jornada de amadurecimento, ou seja, se ele tem uma falha e se você quer transformar esse personagem ao longo da sua história, o que é muito bacana e aconselhável, O que a gente tem? A gente tem esse protagonista que vai passar por uma série de problemas, dificuldades, Uma série de obstáculos para ele conseguir o que ele quer. E geralmente, nas narrativas, o nosso protagonista ele só consegue o que ele quer depois que ele amadurece, É o que ele quer e o que ele precisa, a gente costuma falar. Ou jornada externa e jornada interna. Se você não sabe do que eu tô falando, você tá marcando bobeira aí, porque aqui tem um card, tem um vídeo sobre isso. E pode ser que você não esteja inscrito nesse canal ou não esteja com o sininho ativado. Então você mete a mão aí nesse sininho para você sempre ser lembrado de que aqui, você recebe semanalmente vídeos sobre escrita de roteiro. E se você não está inscrito, meu filho, eu estou de olho em você. Agora, uma vez que você sabe que seu personagem vai passar por essa jornada de amadurecimento e que ele vai passar por riscos e provas, você também sabe que existe todo um segundo ato ali, que é algo que eu falo bastante no meu curso, Estruturando, mas você tem todo um ato ali, no segundo ato, que você começa com os riscos menos elevados, ele começa a conhecer aquele mundo, aquela jornada, as pessoas, quem é aliado, quem não é. Mas depois de determinado momento, a gente começa a ter uma queda desse protagonista até chegar um momento que a gente chama aqui, Eu aproveito bastante o Blake Snyder, o que o Blake Snyder fala no Beat Sheet, e ele fala que existe um momento que tudo está perdido. Então, o que eu venho provocar vocês aqui é, no roteiro de vocês, o personagem de vocês passa pelo momento de tudo estar perdido? Porque às vezes o que eu vejo são roteiristas evitando que tire tudo do seu protagonista. E isso é muito comum, porque a gente não quer fazer quem a gente ama sofrer, A gente tá com ele tanto tempo, a gente tá ali escrevendo esse protagonista, a gente tá ali com ele, naquela jornada, a gente quer que ele se dê bem, só que o seu
papel enquanto roteirista é criar muito problema para esse protagonista, o pior dos problemas que você pode pensar. E aí, quando a gente cria esse problema, tem uma outra questão que também coloca a gente como roteirista muito vulnerável. Porque se a gente cria um problema, o pior dos problemas para o nosso protagonista, a gente vai ter que tirar ele desse problema. E aí que vem toda essa questão do roteirista ser um cara que soluciona problemas, né? Porque o seu protagonista vai ter que ter uma ideia pra sair da merda que ele tá enfiado, né? Naquela lama. Ele tá ferrado. Então ele vai ter que sair de lá de alguma forma. Então você, como roteirista, você tem que colocar o seu protagonista nesse lugar, mas você também vai ter que ter uma ideia bem legal pra ele sair desse lugar e ele sair transformado, tá? No sentido dele sair mais forte. Geralmente, nesse momento que seu protagonista perde tudo, né? Lá no final do segundo ato, ele também vai ter uma escolha moral, que é muito o que o John Truby fala. O seu personagem, ele tem que ter uma escolha moral. Ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo, né? Geralmente, pode ser duas coisas que ele quer muito e ele tem que abrir mão de uma, ou pode ser dos males o menor, mas ele tem que fazer uma escolha moral. E essa escolha moral está intimamente ligada ao fato, né, dele ser transformado, porque provavelmente essa escolha que ele vai fazer é diferente de uma escolha que ele faria no começo. E aí ele vai escolher, ele vai para uma aprovação final lá no clímax, e aí sim nós vamos ter esse herói, esse protagonista transformado, a sua falha superada. Tá? Então, eu quero o seu protagonista, gente, ele precisa muito disso. Ele precisa de você ali, enchendo o saco dele, enchendo a vida dele de problema. Ele precisa de conflito, ele precisa de antagonismos, ele precisa disso. A força de uma história, na minha visão, está na força antagônica, está em também todos esses obstáculos que ele passa, está quando a gente tira tudo do personagem. Aí sim, ele se revela. Então, quando você estiver pensando e até estruturando a sua história, mas também pensando nesse personagem, pense na pior situação que poderia acontecer para ele. Muito provavelmente ele vai ter que se deparar com essa situação para que a gente veja o que ele faria naquela situação. Deixa ele, não crie muletas para eles saírem fácil, deixa ele se ferrar. E aí é seu trabalho, enquanto roteirista, fazer ele sair, levantar a bunda e tomar uma atitude frente a isso tudo. Isso é muito importante. E se você está com dificuldade de visualizar esta parte que eu tô falando pra vocês, eu tenho um vídeo aqui sobre Beat Sheet e eu acho que ele vai ajudar bastante, tá? Então não esqueçam, não sejam bonzinhos com seus protagonistas. Deixa ele chorar, deixa ele sofrer, é o que eu sempre falo pros meus alunos. Então, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, me deixa aqui um joinha. Se você tem mais dúvidas de roteiro, deixa aqui embaixo pra mim o que você gostaria de ver aqui nesse canal, tá? Eu quero aprimorar cada vez mais, trazer pontualmente coisas que vocês, às vezes, possam ter muita dificuldade. Então, falem comigo, vamos ter essa troca aí. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo grande.